Você acha que Jesus vai voltar antes ou depois da tribulação? Bispo G, eu sou pós-tribulacionista, eu entendo que Jesus volta depois da grande tribulação. Antes de nós analisarmos Paulo, em 1 Tessalonicenses, capítulo de número 4, fazer uma análise um pouco mais avançada, eu acredito que de uma forma bem honesta, nós deveríamos começar com as palavras de Jesus contidas em Mateus, capítulo de número 24. Aliás, quando nós fazemos essa pergunta, essas perguntas que dentro de Mateus capítulo 24, nós podemos aí conectar 4 questões. Primeiro, quando isso vai acontecer, como isso vai acontecer e quais são os sinais de que isso está acontecendo. Essas 3 perguntas, elas foram colocadas por Jesus porque os discípulos fizeram essa pergunta. Então, muita gente, Bispo G, Pastor Luciano Scala, fala assim, mas de novo esse tema, mas de novo eu tô cansado de pré e pós. Mas os discípulos de Jesus, nós estamos falando de mais de 2000 anos atrás, se tinha a preocupação, o desejo, a vontade de saber quando é que Jesus iria voltar. E ele deu a resposta, logo após a tribulação daqueles dias. Perfeito. E então, pastor Luciano, o que você acha, assim, já até do que ele falou, qual a sua posição em relação a Mateus 24, né? Ainda não lemos, acho que é até importante depois ver. Sim, nós temos alguns textos para a gente pensar acerca dessa questão, que são textos que não teremos como fugir, né? Nós temos as palavras de Jesus aqui nesse sermão profético. Muito importante saber o que Jesus falou acerca do tema. Essa possivelmente foi a última aula de teologia de Jesus para os seus discípulos, né? Então é muito interessante. E nós temos textos paulinos, textos joaninos, textos do apóstolo Pedro, que também tratam acerca dessa temática. Percebe-se que lá em Mateus 24, no versículo 21, diz assim a palavra de Deus: porque haverá então uma tribulação tão grande como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. O que é importante nós ressaltarmos é que esses sinais que Jesus deixou são sinais que, de fato, desde o primeiro século, nós estamos acompanhando dentro da história o cumprimento desses sinais. Mas quando Jesus fala acerca desse período da tribulação, ele vai falar da ênfase, ele vai dar uma ênfase maior num verdadeiro divisor de águas, onde ele vai dizer que nunca houve, desde o princípio do mundo até agora, uma tribulação, um momento tão difícil como esse. Eu tenho para mim, como o pastor PH já se posicionou, colocando como pós, eu sou pré-tribulacionista, acredito sim que Jesus volta antes da manifestação deste mal, da manifestação do anticristo, essa grande tribulação em que a igreja não fará parte dela. É muito importante nós usarmos os textos do apóstolo Paulo e os textos de João que mostram exatamente isso, que esse período não é para a igreja. Então nós vamos dialogar, nós vamos passar depois em Apocalipse, porque nós teremos que pensar bem, analisar bem esse texto, e certamente aqueles que ficarem até o fim vão entender que realmente Jesus, ele volta antes da tribulação.